Resolução Conjunta número 4.220, 28 de junho de 2012. Mapa PMBM, alterado pela Resolução número 5.403, 24, capítulo 4. Das alegações e notícias em geral. Artigo 72. As alegações e notícias em geral são as reclamações que chegam ao conhecimento da administração militar oriundas de civis, autoridades públicas ou privadas, ou por qualquer outro meio de comunicação, tais como notícias de jornais, rádios, revistas, entre outros, narrando que foram vítimas ou que terceiros teriam sido, direta ou indiretamente, atingidos por atos irregulares, crime, contravenção penal, transgressão disciplinar ou quaisquer outros, praticados por militares. Artigo 73. Diante da notícia ou alegação de irregularidade, cabe à autoridade competente verificar a sua veracidade ou não. Deve-se ter o cuidado de não expor o militar contra quem a alegação foi apresentada, a qualquer tipo de constrangimento. Artigo 74. A autoridade militar que receber a notícia ou alegação, caso não tenha competência legal para apurar a transgressão, deverá encaminhá-la à autoridade competente dentro de 5 dias úteis, sendo que a inobservância deste prazo não acarreta a inviabilidade de processamento dessa transgressão perante a administração militar, mas tão somente eventual responsabilização daquele que inobservou o prazo, sem justo motivo devidamente comprovado. Artigo 75. As notícias ou alegações por meio de ofícios oriundos do público civil, de autoridades públicas ou privadas ou qualquer outro meio, notícias de jornais, revistas etc., devem ser registradas e controladas pela SRH, Seção de Inteligência da Unidade ou equivalente, permitindo a elaboração de estatísticas e um efetivo acompanhamento dos casos. Parágrafo único. O controle será realizado por meio de sistema informatizado, cuja numeração será fornecida por controle único DIME. Artigo 76. Sempre que possível, deverão ser juntados a alegação ou a notícia e documentos probatórios da ocorrência do fato. Artigo 77. Constatado que o acusado, na alegação ou notícia, não é integrante da IME, deverá ser encaminhado à ouvidoria de polícia ou ao órgão próprio ao qual pertencer o possível autor. Artigo 78. Deverá ser providenciada a resposta ao órgão ou ao reclamante vítima do resultado da apuração, ou das providências adotadas para o caso. Artigo 79. As alegações que contiverem indícios de crime militar e atos de improbidade, autoria e materialidade definidas, deverão servir para motivar e fundamentar as portarias de IPM. Aquelas que contenham somente indícios de transgressão disciplinar, atos de improbidade ou de crime comum servirão para motivar e fundamentar despachos de RIP ou portarias de processos administrativos, conforme o caso. 1. Se do fato alegado restarem indícios de autoria e materialidade de crime militar, ato de improbidade e transgressão disciplinar, a autoridade militar poderá instaurar, concomitantemente, IPM e o processo ou procedimento administrativo adequado. 2. Havendo dúvidas acerca da autoria ou materialidade da conduta disciplinar, do crime comum ou ilícito civil, deverá a autoridade competente determinar a realização de um levantamento inicial ou de um RIP, conforme as circunstâncias do fato. Artigo 80. Quando o fato narrado não configurar indícios de crime, improbidade ou transgressão disciplinar, a reclamação será motivadamente arquivada, conforme causa evidente de justificação e ou absolvição, elencada nos artigos 6 e 7 deste manual. Artigo 81. Em todas as unidades da respectiva IME, até o nível de companhia independente, deverá existir um setor específico, de preferência na P5 ou B5 da unidade, para atender ao público em geral, no que se refere à coleta e formalização de reclamações contra militares que cometam atos irregulares. Parágrafo único. O local de audição deverá possibilitar discrição e reserva ao reclamante denunciante. Artigo 82.
A seção responsável pela oitiva formal do reclamante, se for o caso, deverá expedir ofício de encaminhamento à delegacia de polícia com circunscrição, solicitando sua submissão a exame de corpo de delito, nos casos em que a pessoa alegar ter sofrido agressões físicas por parte de militares estaduais. Parágrafo único. Dispensa-se o encaminhamento à delegacia de polícia nos casos em que referida providência já tiver sido adotada pela parte interessada. Artigo 83. Os funcionários responsáveis pelas audições deverão ter acesso, para fins de pesquisa, aos sistemas de informações institucionais, Siscom, Infosig, Sicope, CAD, CIR, SIGP, dentre outros, possibilitando esclarecimentos quanto à situação do acusado e do próprio reclamante. Parágrafo único. Não possuindo acesso aos sistemas, o funcionário responsável pela audição deverá solicitar informações à seção específica da unidade. Artigo 84. Deverão ser colhidos os dados completos do reclamante, vítima, representante legal, testemunha ou outro envolvido no fato, tais como nome, filiação, CPF, endereço residencial com CEP, telefones para contato, profissão, estado civil, grau de escolaridade, fazendo constar também, se militar, o número, posto graduação e unidade em que serve, conforme. Artigo 85. O militar responsável pela audição, além da qualificação do reclamante, deve fazer constar o máximo de informações possíveis no termo de declarações, tais como a descrição dos militares envolvidos, nome, idade real ou aparente, as características físicas, unidade do militar acusado, viaturas envolvidas no caso, com seus respectivos prefixos, marca modelo dos veículos, local, data e horário dos fatos, dados das testemunhas que presenciaram ou tomaram conhecimento do ocorrido, informações sobre o tipo de fardamento dos militares na ocasião, individualizando as ações, número do redes, se lavrado, e outros aspectos relevantes, conforme, 1. O militar responsável pela audição fará constar se o reclamante já comunicou o fato a outros órgãos públicos ou à imprensa e se houve registro do fato em boletim de ocorrência. Em sendo o caso, citar o número, a natureza, a data e o local do registro. 2. No caso de lesões, informar se já foi medicado ou submetido a exame de corpo de delito bem como os dados sobre o atendimento médico, tais como o nome do hospital, o número da ficha de atendimento, o horário, a data, os dados do profissional que atendeu a vítima e as informações sobre o seu atual estado de saúde. 3. Caso o reclamante esteja acompanhado de seu advogado, constar o nome e o número do registro na OAB, colhendo também a assinatura dele no termo ou, se acompanhado por outra pessoa, seus dados de identificação. 4. Caso o reclamante seja criança ou adolescente, se faça acompanhar de seus pais ou responsáveis, citar, no termo, o nome e os dados pessoais do acompanhante e ainda colher a assinatura deste. Aos menores de 14 anos não se deferirá o compromisso de dizer a verdade. Artigo 86. A alegação colhida por meio da ficha de atendimento deverá ser assinada pelo reclamante, seu responsável legal, se houver, e pelo responsável pela coleta das informações. Artigo 87. Todo cuidado e atenção devem ser dispensados ao reclamante, que deverá ser bem recebido e orientado, além de proporcionar a ele a certeza de que sua alegação será efetivamente verificada. Artigo 88. O reclamante deve ser orientado sobre as previsões legais referentes a denúncias infundadas, concitando-o a falar somente a verdade dos fatos que estiver denunciando, sob pena de responder por crime de denunciação caluniosa. Parágrafo único. A admoestação não deve proporcionar ao reclamante constrangimento ou sensação de ameaça, que possa reduzir assim sua intenção de levar os fatos ao conhecimento da administração pública. Artigo 89. Quando houver alegações contra oficial, estas deverão ser, preferencialmente, reduzidas a termo, em regra, acompanhadas por outro oficial. Artigo 90. O reclamante não presta depoimento mas, sim, declarações, figurando, na ficha de atendimento, como reclamante. Artigo 91.
As técnicas de investigação, preconizadas em normas próprias, deverão ser usadas durante as audições, naquilo que for pertinente, para se obter todas as informações necessárias a subsidiar futuras apurações e confirmar, ou não, a veracidade da alegação. Artigo 92. Nas declarações firmadas pelo reclamante, devem-se, após registrar o que a pessoa falou espontaneamente, técnica da espontaneidade, fazer questionamentos complementares, técnica da indução, para não restar dúvidas quanto ao cabal conteúdo das alegações. Artigo 93. A ficha de atendimento, juntamente com os demais documentos apresentados pelo reclamante, deverá ser protocolizada e encaminhada para a seção própria, Seção de Recursos Humanos, SRH, ou equivalente, mediante recibo. Artes 208 do CPP e 352, 2 do CPPM. Artigo 343 do CPM ou artigo 339 do CP, conforme o caso. Seção 1. Da denúncia anônima. Artigo 94. Denúncia anônima, também chamada de delação apócrifa, é a informação transmitida por meio de comunicações disponíveis, sem identificação do denunciante, ou seja, a produção de documentos sem autoria. Artigo 95. A CF 88 prevê, em seu artigo 5º, inciso 4, a vedação do anonimato na manifestação do pensamento, buscando assim impedir a consumação de abusos no exercício da liberdade de manifestação de pensamento e na formulação de denúncias apócrifas ou anônimas. Artigo 96. A CF 88, ao exigir a identificação do autor da denúncia, visou, com tal medida, possibilitar que eventuais excessos decorrentes do teor da denúncia sejam tornados passíveis de responsabilização, tanto na esfera civil quanto no âmbito penal ou administrativo. Artigo 97. Apesar desse argumento, a administração pública tem o dever de verificar a procedência do fato irregular que chegar ao seu conhecimento, uma vez que, pelos postulados da legalidade, impessoalidade e da moralidade administrativa, possui o dever de verificar se a denúncia procede ou não. Artigo 98. A denúncia anônima, perante a administração pública, não pode ser desconsiderada por absoluto, pois ela legitima a autoridade a exercer o poder-dever de verificar a sua veracidade, haja vista tratar-se de uma forma de conhecimento de possível irregularidade. Ressalta-se que não se deve instaurar processo regular diretamente de uma denúncia anônima. Parágrafo único. Devido ao eventual risco de ameaças e coações por parte de militares estaduais envolvidos em fatos infracionais ou de improbidade, não se pode impedir que pessoas levem anonimamente a conduta ilegal ou imoral ao conhecimento das autoridades competentes. Artigo 99. A denúncia anônima deve ser registrada e controlada pela SRH, Seção de Inteligência da Unidade ou equivalente, permitindo a elaboração de estatísticas e um efetivo acompanhamento dos casos. Parágrafo único. O controle será realizado por meio de sistema informatizado, cuja numeração será fornecida por controle único DIM. Artigo 100. Diante da denúncia anônima, devem ser observados, prioritariamente, os seguintes procedimentos: 1. Realizar levantamento inicial, nos casos em que os indícios de autoria ou materialidade, além de insuficientes, demonstrem necessidade de se obter elementos que justifiquem a instauração de RIP ou procedimento regular adequado. 2. Instaurar um RIP, nos casos em que os indícios de autoria ou materialidade forem mais consistentes, porém insuficientes, ainda, para se instaurar o procedimento regular, SAD ou IPM. 1. Caso não procedam os fatos narrados na denúncia anônima, esta deverá ser arquivada, nos termos dos artigos 6 e 7 deste manual, ou demandar acompanhamento pela autoridade competente, bem como ensejar outras medidas administrativas que o caso requeira. 2. O levantamento inicial, a critério da autoridade competente, será realizado pela seção de inteligência ou por militar possuidor de precedência hierárquica em relação ao investigado. 3.
Para a confecção do levantamento inicial, não há maiores formalidades, bem como seu resultado poderá ser apresentado por meio de relatório ou qualquer outro documento que registre o S. fato, S. averiguado, S. 4. O levantamento inicial poderá ser utilizado para outras situações em que referida medida se mostrar mais conveniente, a critério da autoridade competente. Artigo 101. Durante o levantamento inicial, ou mesmo durante os trabalhos do RIP, deve-se ter o cuidado de não ensejar exposição pública do militar investigado. Artigo 102. Obtendo, em decorrência de investigação preliminar, a confirmação do fato denunciado anonimamente, estará a autoridade competente legitimada a determinar que se instaure um procedimento disciplinar específico ou inquérito policial ou militar, conforme o caso. Artigo 103. Na portaria do processo a ser instaurado, depois de confirmada, preliminarmente, a veracidade dos fatos, torna-se desnecessário constar que sua origem decorreu de denúncia anônima, mas, sim, do levantamento inicial, RIP ou de qualquer prova que lhe dê sustentação. Artigo 104. Ressalta-se que nos casos de requisições judiciais ou oriundas do Ministério Público decorrentes de denúncias anônimas, em regra, deve a autoridade militar instaurar de imediato a investigação criminal ou outro procedimento administrativo requisitado. Neste caso, nota-se que toda a documentação já passou pelo crivo do Ministério Público e ou Poder Judiciário, restando, tão somente, a autoridade militar, acatar a requisição. Parágrafo único. Na hipótese desse artigo, poderá a autoridade militar, excepcional e motivadamente, solicitar melhores esclarecimentos à autoridade requisitante, caso esteja muito evidente a ausência de justa causa para se proceder à investigação criminal,